Imagine que amanhã o governo anuncia uma medida extraordinária. Cada brasileiro receberá R$ 100.000. Não importa sua profissão, sua renda ou quanto dinheiro você já possui. Simplesmente aparecerão R$ 100.000 na conta de cada brasileiro. À primeira vista, isso parece resolver uma enorme quantidade de problemas. Quem está endividado poderia pagar suas dívidas. Quem não tem carro poderia comprar um. Quem mora de aluguel poderia tentar comprar uma casa. As famílias poderiam consumir mais, empresas venderiam mais e milhões de pessoas teriam muito mais dinheiro disponível. Então surge uma pergunta aparentemente simples: se o governo pode criar dinheiro, por que ele simplesmente não cria dinheiro suficiente para deixar todo mundo mais rico? A resposta para essa pergunta revela uma das ideias mais importantes de toda a economia: dinheiro e riqueza não são a mesma coisa. Meu nome é Marcos Brando, sou estudante de Ciências Econômicas e seja muito bem-vindo ao meu canal. Quando falamos em imprimir dinheiro, não significa necessariamente colocar máquinas para produzir toneladas de cédulas. Nas economias modernas, grande parte do dinheiro existe eletronicamente, como saldos em contas e reservas no sistema bancário. Portanto, neste vídeo, quando eu utilizar a expressão imprimir dinheiro, eu estou falando de maneira simplificada sobre criar uma quantidade adicional de moeda e colocá-la em circulação na economia. Agora, dando continuidade ao nosso experimento, imagine que cada pessoa recebeu R$ 100.000. O que provavelmente aconteceria primeiro? Muitas pessoas tentariam gastar pelo menos parte desse dinheiro. Algumas procurariam carros, outras imóveis, outras comprariam eletrônicos, roupas, alimentos e contratariam serviços. Ou seja, haveria um forte aumento da demanda. Mas existe um problema: nós aumentamos a quantidade de dinheiro disponível para gastar. Não aumentamos automaticamente a quantidade de coisas disponíveis para comprar. E essa diferença é fundamental. Vamos imaginar uma economia extremamente simples. Existe uma pequena cidade com 1.000 habitantes e apenas uma padaria. Todos os dias, essa padaria consegue produzir 5.000 pães. Agora imagine que, de uma hora para outra, todos os habitantes dessa cidade recebam uma enorme quantidade de dinheiro. Eles ficariam com muito mais dinheiro disponível, mas a capacidade da padaria continua sendo de 5.000 pães por dia. As máquinas são as mesmas, o número de funcionários é o mesmo, os fornos são os mesmos. A quantidade de farinha disponível no curto prazo também não mudou automaticamente. Se a procura pelos pães aumentar muito e a oferta não conseguir acompanhar, haverá pressão para que o preço aumente. Esse pequeno exemplo nos ajuda a compreender o problema em escala muito maior. Uma sociedade não se torna mais rica simplesmente porque existem mais unidades monetárias circulando. Uma sociedade se torna economicamente mais rica quando consegue produzir mais bens e serviços, aumentar sua produtividade, desenvolver tecnologia, acumular capital, qualificar trabalhadores e utilizar melhor seus recursos. Dinheiro facilita as trocas e funciona como unidade de conta e reserva de valor, entre outras funções. Mas criar dinheiro não cria automaticamente casas, não produz alimentos, não constrói fábricas, não forma médicos ou engenheiros, não aumenta instantaneamente a quantidade de máquinas, não aumenta por si só a produtividade dos trabalhadores. Essa é a distinção fundamental entre dinheiro nominal e riqueza real. E agora conseguimos entender por que simplesmente distribuir enormes quantidades de dinheiro para toda a população não faria necessariamente todos ficarem mais ricos. Se a quantidade de dinheiro disponível para gastar cresce muito mais rapidamente do que a capacidade da economia de produzir bens e serviços, o resultado tende a ser uma forte pressão sobre os preços. Em outras palavras, mais dinheiro começa a disputar uma quantidade de bens e serviços que não cresceu na mesma proporção. E é aqui que a inflação entra na história. Mas existe uma sutileza importante. Não devemos concluir que aumento na quantidade de moeda produzirá automaticamente a mesma quantidade de inflação. A economia real é muito mais complexa. O resultado depende de vários fatores. Depende de quanto dinheiro foi criado, depende de como esse dinheiro entrou na economia, depende do comportamento das famílias e das empresas, depende da disponibilidade de recursos, depende da capacidade das empresas de aumentar a produção, depende da situação do mercado de trabalho, depende das expectativas sobre o futuro e depende principalmente de quanto espaço aquela economia possui para responder ao aumento da demanda produzindo mais. Imagine uma economia passando por uma recessão. Existem fábricas operando abaixo da capacidade, máquinas estão paradas, trabalhadores desempregados. Empresas conseguem produzir mais sem precisar imediatamente construir novas fábricas. Nesse cenário, um aumento
da demanda pode inicialmente estimular parte dessa capacidade que estava ociosa. As empresas recebem mais pedidos, aumentam a produção, contratam trabalhadores, a renda cresce. Portanto, nem todo aumento de demanda precisa aparecer imediatamente apenas como aumento de preços. Parte dele pode aparecer como aumento da produção. Mas existe um limite. Conforme a economia se aproxima da sua capacidade produtiva, torna-se cada vez mais difícil responder a uma demanda crescente simplesmente produzindo mais. Uma fábrica não consegue produzir infinitamente. Uma pessoa não consegue trabalhar infinitas horas. Máquinas possuem limites. Matérias-primas são escassas. Profissionais qualificados não aparecem instantaneamente. Quando esses limites começam a ser atingidos e a quantidade de dinheiro e de gastos continua aumentando, a pressão sobre os preços tende a ficar muito maior. E agora podemos voltar à nossa pergunta inicial. Se todos recebessem 100 mil reais, será que todos conseguiriam comprar uma casa? A resposta é não, porque o número de casas disponíveis não aumentaria automaticamente. Será que todos conseguiriam comprar o carro que desejam? A resposta também é não, porque a quantidade de carros disponíveis não aumentaria instantaneamente. O que mudaria imediatamente seria a quantidade de dinheiro tentando comprar esses bens, e os preços começariam a responder a essa nova realidade. É por isso que aumentar a quantidade de dinheiro não significa aumentar proporcionalmente a riqueza da sociedade. E existe uma consequência ainda mais profunda quando esse processo continua durante muito tempo. As pessoas podem começar a perder confiança no valor da moeda. Imagine que consumidores e empresas percebam que a quantidade de dinheiro continuará crescendo rapidamente e espere que os preços sejam muito maiores no futuro. O comportamento começa a mudar. Uma empresa pode reajustar preços antecipadamente porque espera custos maiores. Trabalhadores podem exigir salários maiores para tentar preservar o poder de compra. Consumidores podem antecipar compras porque acreditam que os preços ficarão mais caros. Essas expectativas podem tornar o processo inflacionário ainda mais difícil de controlar. Em situações extremas, quando a expansão monetária se combina com graves desequilíbrios fiscais, perda de confiança, queda da produção e outros problemas econômicos, um país pode enfrentar taxas de inflação extremamente elevadas. É o fenômeno que conhecemos como hiperinflação, e a história econômica possui diversos episódios que mostram como uma moeda pode perder rapidamente sua capacidade de cumprir adequadamente suas funções quando a confiança nela é profundamente abalada. Mas então surge outra pergunta importante. Se criar dinheiro pode gerar todos esses problemas, por que os países continuam aumentando a quantidade de moeda? Porque a questão não é simplesmente criar dinheiro é bom ou criar dinheiro é ruim. Economia raramente funciona através de respostas tão simples. A quantidade de moeda de uma economia muda ao longo do tempo, e bancos centrais utilizam diferentes instrumentos para conduzir a política monetária e buscar objetivos como estabilidade de preços e funcionamento adequado da economia. Além disso, a oferta monetária também está relacionada ao funcionamento do sistema bancário e à criação de crédito. O problema do nosso experimento não é simplesmente a existência de dinheiro novo, é imaginar que podemos criar riqueza real apenas aumentando arbitrariamente a quantidade de dinheiro, sem aumentar a capacidade produtiva da sociedade. Essa é a ideia que precisamos guardar. Se amanhã dobrássemos a quantidade de reais existentes, não dobraríamos automaticamente a quantidade de alimentos, casas, carros, máquinas, hospitais, escolas ou serviços existentes. Teremos mais unidades monetárias, não necessariamente mais riqueza real. E talvez essa seja uma das maiores confusões quando discutimos dinheiro. Nós utilizamos dinheiro para medir riqueza e realizar trocas. Por isso, é fácil confundir os dois. Mas são coisas diferentes. Se uma sociedade deseja ficar realmente mais rica, precisa aumentar sua capacidade de produzir aquilo que melhora a vida das pessoas. Precisa aumentar a produtividade, investir em capital, desenvolver tecnologia, melhorar instituições, qualificar pessoas, criar empresas produtivas, produzir mais e melhor com os recursos disponíveis. Não existe uma impressora capaz de substituir esse processo. Então, da próxima vez que você ouvir a pergunta por que o governo simplesmente não imprime dinheiro e distribui para todo mundo? Lembre-se, porque podemos criar dinheiro muito mais facilmente do que podemos criar riqueza. E quando a quantidade de dinheiro disponível para gastar cresce persistentemente muito mais rápido
do que a capacidade da economia de produzir, o resultado não é uma sociedade magicamente mais rica. Uma consequência provável é que os preços sejam pressionados para cima e o poder de compra da própria moeda seja reduzido. No fim das contas, não importa apenas quantos reais existem na sua conta, importa aquilo que esses reais conseguem comprar. Se gostou deste vídeo, deixe seu like e inscreva-se no canal para receber mais conteúdos como esse. Um grande abraço e até o próximo vídeo.